Tentarei responder aqui algumas perguntas de pessoas perguntando o seguinte: se Jesus é Deus ou não? Como dar resposta para essas pessoas? Tentarei responder aqui de acordo com as Escrituras Sagradas. É através dela que iremos dar essas respostas. Mas antes de irmos para o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, primeiramente. Você que ainda não é inscrito, já caiu aqui de paraquedas mesmo, né? Que se inscreva no canal, peço humildemente de coração. E deixe o seu like, seu joinha, acione o sininho de notificação para quando eu postar mais vídeos, conteúdos, que nem esse aqui, né? Que nem esse aqui, se Jesus é Deus ou não, você ficará notificado. Agradeço muito aí, é gratuito, é de graça, não paga nada, para que esse canal possa ter mais engajamento, que o YouTube reconheça que os conteúdos são bons para ajudar mais pessoas. Entretanto, depois da vinheta, você verá a grande riqueza que tem esse vídeo. No Evangelho de Mateus, Mateus relata a história de José, esposo de Maria. Vê o nascimento de Jesus no cumprimento das profecias de Isaías, que diz o seguinte, Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel. E o significado de Emanuel significa Deus conosco. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, relata. Podemos ver na Bíblia algumas passagens que Jesus, o próprio Jesus, falou que ele é menor do que o Pai. Inclusive, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, lá fala que Jesus diz o seguinte: porém, naquele dia, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente, unicamente, meu Pai. Como entender esta passagem e várias outras passagens que Jesus se refere menor ao Pai? Aí eu posso citar alguns grupos que acreditam que Jesus não é divino, como por exemplo as Testemunhas de Jeová e como alguns adventistas do sétimo dia, não todos, que Jesus não é Deus. Mas é interessante que o próprio Jesus falou o seguinte, e a resposta-chave que eu dou, Jesus, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele diz lá que ele não quis ser igual a Deus, não quis ser igual a Deus. Ele, antes de vir a essa terra, ser gerado de Maria, óbvio, Jesus já era Deus no céu. E muitos grupos acreditam que Jesus foi gerado, foi criado. Não. Jesus, quando diz que ele foi gerado, mas foi gerado de mulher, em carne, humana. Jesus é 100% humano e 100% Deus. Filipenses diz que ele deixou a sua glória no céu. Ele se esvaziou para poder estar conosco aqui na terra. Então, por muitas interpretações equivocadas das Sagradas Escrituras, muitos acham que Jesus não é Deus. A ideia de que Jesus é Deus é uma afirmação central da fé cristã. Talvez seria essa a maior das dúvidas entre os teólogos estudiosos das Sagradas Escrituras, pela Bíblia dizer, ou melhor, por ela em alguns momentos ser, digamos, que parecer contradição, mas não é. Mas talvez isso seja uma implicação, seja dúvida entre esses estudiosos que diz que Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo diz que ele não é Deus. Ou melhor, a Bíblia pode dizer que Jesus é Deus, mas não diz explicitamente. Você entendeu? Porém, podemos pegar a passagem em que Jesus diz que ele já existia antes de Abraão, no capítulo 8 de João,
e o versículo 58. Jesus diz: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é uma afirmativa de que Jesus é Deus. Podemos interpretar que o próprio Jesus diz que é Deus. E aquela passagem em João 14, João 14, 6, Jesus diz o seguinte, que ele diz que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele diz que ninguém vai ao Pai senão por ele. Como uma pessoa diz que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, então ele afirma que ele é o próprio Deus. E outras passagens que podemos também citar. A única coisa que podemos afirmar é fazer ou interpretar o que o teólogo Levius falou. Ele diz que existe 3 possibilidades de Jesus ser Deus. Porque existem várias passagens na Bíblia que pode sim ter essas afirmações de que Jesus é divino. Para isso, vamos ver essas 3 possibilidades. Primeiro é, Jesus é um mentiroso. Segundo, Jesus é um louco. Terceiro, ou Jesus é Deus. Qual das 3 você fica? Jesus é um mentiroso, Jesus é um louco ou Jesus é Deus? Assim como a palavra trindade não existe na Bíblia, assim também não existe a palavra milênio na Bíblia. E também não existe a palavra encarnação de Jesus na Bíblia. Então, alguém negar que Jesus não é Deus, isso está mais claro do que o sol do meio-dia. No livro de Salmos, capítulo 8, do versículo 5, dá a impressão, parece que Jesus é menor do que Deus, certo? Olhando bem, lá está escrito o seguinte: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Na Bíblia, Jesus não fala que é menor do que Deus, mas sim que o menor no reino de Deus é maior do que os outros. No entanto, a Bíblia há passagens que falam sobre ser o menor no reino de Deus, como por exemplo em Mateus capítulo 5, versículo 19, você vê lá. E você encontra também Lucas capítulo 7, versículo 28. E em Lucas 9, 46 e 50. Você pode ver e pegar essas passagens depois, que você sempre verá que aquele que se faz menor é maior no reino dos céus. E aí alguns pegam essas passagens para dizer que Jesus não é 100% divino. Essa é uma das maiores erradas interpretações, hermeneuticamente, teoricamente, que aqueles opostos de que Jesus não é Deus falam. Agora você encontrará passagens que Jesus diz que é igual a Deus, e milhares de passagens, e várias passagens, como por exemplo, como eu citei antes, ou irá citar aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 11, você viu lá, Jesus não julgou usurpação a ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória, assumindo em forma de servo, em forma de homem. Jesus deixou na divindade toda a sua glória e honra para poder ser um que nem nós. Tudo isso por quê? Para que nós pudéssemos se aproximar dele em forma humana, porque se ele viesse conforme a sua glória, nós não suportaria, certo? E em João, lá, esse é um dos principais, que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era quem? Era Deus.
Então, no princípio era o verbo, Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então, se ele estava com Deus, ele é Deus, e o verbo era Deus. Então, não há menor dúvida, certo? No livro de João também, capítulo 1, prosseguindo, versículo 14, diz o seguinte, que o verbo se fez carne, como a gente viu, acontece uma evidência muito clara. No livro de Hebreus também você vê, capítulo 13, versículo 8, que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ok, gente? Mas você também encontrará passagens na Bíblia que diz que Jesus é descrito como o Filho de Deus, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Este era mais um vídeo que queria que todos soubessem a minha opinião a respeito do que eu acho e penso de Jesus, e sim que ele é Deus, e eu acredito sim que ele é eternamente divino, Deus. Se esvaziou da sua glória para estar conosco, e morreu, ressuscitou para mostrar que só ele pode fazer tudo e todas as coisas. Para ele são todas as coisas, certo? Espero ter ajudado de alguma forma, que Deus abençoe, fica na paz em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.